que você tem uma agenda boa aí de personal, tal, tá bem estabelecido, mas se tiver com alguma ideia, tal, fica aí no bate-papo que vai ser bom, tá? O cara ajuda bastante a gente nessas coisas. Jeff! Esse é meu irmão. E aí, Jeff, tudo bem, parceiro? Fica aí, você tá começando agora na carreira, vai ter aí umas dicas boas. Espero que vocês aproveitem a live. Quem puder compartilhar aí com a galera da educação física, né, com os professores que estão perto. Ó, meu primo, as pessoas que estão perto aí, e vocês sabem que é formado em educação física, tá pensando. Ó, o Ale já entrou, vou chamar ele e aí eu vou deixar ele se apresentar para vocês, beleza? Fala, Gigi, meu parceiro. Empreendedorismo e educação física, mano. Sei que você não é formado em educação física, mas se quiser trocar uma ideia de empreendedorismo, fica aí que o papo vai ser bom. Beleza? Vou chamar o Ale aqui. Tô chamando o Ale. A gente vai começar 7 minutinhos antes, mas aí ele se apresenta para vocês. E aí também passar mais credibilidade. Ó, minha prima. Fala, prima. Fala, gorda. Tá bem? Fala, Ale! E aí? E aí, meu parceiro, você tá bem? Tudo certo. Que bom. Eu tava falando um pouquinho de você aí pra galera. A maioria que tá aí agora é formada em educação física e tal. E aí eu falei que você, do GAF e tal, das coisas que você desenvolveu até o momento. Se você quiser dar uma passada aí, explicar quem você é pra galera, como você chegou aí, fica à vontade. Você vai me fazer pergunta? Qual é? Não, então, se apresenta aí primeiro e depois a gente começa. Começa se apresentando e aí eu vou te fazendo pergunta. Espero que as pessoas não estejam recebendo o eco que eu estou recebendo aqui quando eu falo. Não, tá de boa. Pra gente tá de boa. Show de bola. Então, meu brother. Manda aí. Prazer aí por estar me conhecendo pela primeira vez. Eu sou o Ale Gaff, do canal Mentalidade Gaff. Se você não segue, depois dá uma conferida lá no nosso canal. E desde 2000 e muito pouquinho, 2003, 2004, quando eu ainda morava nos Estados Unidos, eu comecei a buscar uma alternativa que fosse mais agradável do que as alternativas tradicionais, né, em termos de preparação física, fitness. Eu nunca fui um cara muito fã de musculação, de academia, e aí eu me vi nessa época vivendo de algo que realmente não me agradava. Então, eu diria que foi o momento mais propício para isso, porque realmente tava rolando um boom de preparação física, de novas alternativas, né, de novas visões, uma certa integração entre físio e condicionamento físico lá nos Estados Unidos, né, preparadores conversando com fisioterapeutas, enfim, estava rolando uma interação bem interessante, e eu peguei bem o início dessa bolha, vamos dizer assim, de treinamento funcional, né, com Mike Boyle, Mike Verstegen, Alan Cosgrove, Jason C. Brown, Lee Taft, o Ray Cook, Gary Gray, Lee Burton, enfim, aí a lista é longa. Santana. Só tinha cara ruim. Tive a oportunidade de estar em contato com esses caras diretamente. Jeff Fields, meu brother, Geraldine Coopersmith, que era da Nike, que foi da Nike, o Anthony Rena, que trabalha hoje com a Perform Better e com o Mike Boyle, o time da Perform Better, o time de executivos, enfim. Cheguei a pensar até em representar eles aqui, mas eu percebi que o meu lance não era muito trabalhar com produtos, com comércio. Eu queria mais trabalhar com serviço. E
E aí voltei em 2007 para o Brasil e comecei essa caminhada meio que empreendedora, né, de construir um método, estabelecer um método, compartilhar esse método. E veio os estúdios, e veio a metodologia GAF, veio o projeto GAF, enfim, e veio uma série de coisas que naturalmente passou por um processo de avaliação, de evolução, e hoje se resume a uma proposta 100% digital, né, em forma de cursos, serviços, e buscando sempre pensando em alternativas que podem, de alguma maneira, resolver problemas de empreendedores, de profissionais autônomos, profissionais liberais, de um modo geral, não apenas no fitness. E cá estamos, né, nessa caminhada aí. Você participou de um dos cursos em São Paulo, na época que a certificação era presencial, e sempre manteve contato, e estamos aqui hoje. Aliás, esse contato me ajudou muito, até quando eu abri meu estúdio eu já estava falando para eles aí. Infelizmente o estúdio não foi para frente, mas não por culpa nossa, mas por outros fatores, enfim. Ale, quando você estava lá no batente, igual tá muitos dos meus amigos aqui hoje, quando você percebeu que era a hora de falar, cara, eu preciso mudar a minha estratégia aqui, talvez eu ficar do jeito que eu tô hoje, dando aula 1 a 1, ou perdendo dia no trânsito, translados e tal, quando você percebeu que era a hora de falar, não, é hora de eu abrir meu negócio, é a hora de eu me estabelecer e criar outras estratégias para eu trabalhar e atender do jeito que eu gosto? Vou te falar que isso até hoje passa pela minha cabeça, né? Passa pelo meu crivo, se o que eu estou fazendo agora, se eu consigo perceber que se é momentâneo ou se é algo que realmente está passando por um processo de enraizamento. Então, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar como personal trainer lá em Nova York, em 2003, em academia, já era um grande incômodo. Já era uma coisa, na verdade, antes disso, né, quando eu ainda estagiava aqui no Brasil, antes de ter ido para Nova York, estagiava em academia, eu olhava para aqueles profissionais que trabalhavam nos locais onde eu pude estagiar e eu falei, cara, eu não me vejo fazendo isso. Eu não me vejo inserido nessa rotina. Então, eu já tinha esse questionamento antes de começar a atuar de verdade. E aí, de repente, quando eu me vi, eu estava atuando e falei assim, caraca, passou esse tempo todo e você acabou fazendo o que você disse que não ia fazer. Até porque, na verdade, só para trazer uma história, quando eu me formei nos Estados Unidos, eu busquei fazer um doutorado em fisioterapia. Um dos meus projetos era me especializar. Lá a fisioterapia não é uma graduação, é um doutorado. Eu procurei me formar para fazer esse doutorado. E eu fui para uma entrevista de estágio, que era obrigatório em um hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, fui embora. Porque eu falei, não tem condição de eu trabalhar em um hospital. Eu já me senti doente, entendeu? Cara, aqui, Deus abençoe quem tem esse dom, velho. Porque eu entrei no hospital, quando passou a primeira pessoa de muleta e outra de maca, eu falei, tô fora, não é pra mim. Então, aí eu fui trabalhar como personal e logo já me incomodei, busquei estudar e encontrar esses nomes todos que eu citei quando a gente começou aqui. E aí fui trabalhar de personal com funcional dentro da academia e, obviamente, que por ter esse estilo de trabalho era muito fácil também atuar fora da academia, né? Então eu ia até a casa de clientes e tudo mais e montei um mini estúdio no carro. Meu carro tinha kettlebell, tinha elástico, tinha rolo, né? E era tipo customizado, né? Se eu ia para casa de fulano, eu pegava o kettlebell de 12, o elástico azul, e aí ia dar os treinos de acordo com a necessidade, de acordo com a pessoa. E, cara, aos pouquinhos foi falando assim, velho,
pô, agora tá legal, mas puta, daqui a 5 anos fazendo isso, não sei se vai estar legal, não sei se é o que eu quero continuar fazendo. A não ser que, de fato, eu tenha argumento suficiente para cobrar algo que, assim, não tem como eu abrir mão disso, entendeu? Então, mas antes disso eu acabei voltando para o Brasil, e aqui no Brasil já tinha essa ideia de ter um espaço, trabalhar com atletas, enfim. E aí surgiu o espaço, né? E aí, enfim, aí entra toda a ideia, né? Tipo, morei nos Estados Unidos, eu vim com a mentalidade centro de treinamento, preparação física para atletas. A minha ex-mulher foi atleta olímpica, então assim, eu estava inserido nesse meio justo quando eu voltei para o Brasil. Você foi atleta também, né? Lá nos Estados Unidos. Isso foi em 2007. Mas aí lá para 2009, eu percebi que a renda real, e assim, é muito geográfico. Então, eu morava no Rio de Janeiro, atuava na zona sul do Rio de Janeiro, então não era um local ideal para trabalhar com atletas, assim, para se criar um espaço que pudesse ser lucrativo trabalhando com atletas. Então, assim, no final de 2009 para 2010, o estúdio virou um estúdio realmente para público final. Ainda trabalhando com alguns atletas, como a Isabel Clark do snowboard, algumas atletas da seleção brasileira de ginástica, que treinavam no Flamengo. Fui coordenador da natação e do polo aquático do Flamengo em um semestre em 2010. Então, assim, ainda tinha algum envolvimento, mas já com uma pegada muito mais voltada para o público final e viajando no final de semana dando curso. Então, assim, a coisa acontecendo e muita avaliação acontecendo, entendeu? Também, ao mesmo tempo, entendendo se realmente as coisas da maneira como elas estavam acontecendo, se eram como eu gostaria de viver elas no longo prazo, né? Fala aí. E aí, para 2014, lá por volta de 2014, a proposta do marketing digital começou a crescer e eu comecei a me interessar. Eu não queria viajar tanto. E resumindo a história, né, estamos aqui hoje e hoje eu estou 100% trabalhando mais através das ferramentas online. Me fala uma coisa, quando você começa com esse modo de treinamento, essa ideia nova de treino aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos já rolava, como você falou, mas aqui no Brasil foi meio que um baque, né? Tanto é que você é praticamente junto com a galera do Core 360 ali, que também começou com um movimento parecido, mas quando você começa a implementar essas coisas, o que a galera, o que os profissionais de educação física, qual era o feedback que você tinha dos profissionais de educação física com relação à metodologia que você usava? Cara, eu diria que tudo bem que hoje eu diria que existe talvez uma aceitação maior, mas vira e mexe eu vejo um comentário que me dá aquela sensação de 2007, assim, entendeu? Então, ainda existe uma certa resistência, até diria que é pelo fato de como a formação ainda acontece, né, no meio acadêmico. Ela ainda tem uma visão muito restrita, quase que recriminando uma certa criatividade ou recriminando se você não tem ali 10 papers do seu lado para dar suporte ao que você põe em prática. E na prática mesmo, que eu, durante todo esse tempo, consegui perceber, é que... E as pessoas que vão ser atendidas? E as pessoas que vão receber o serviço? Tipo, eu vou ter que enfiar a goela abaixo, vou ter que pegar o PubMed e os artigos, dar para ela e falar assim, não. O certo sou eu e você é o errado. Tá bom? Então, assim, o que eu falo para você fazer, você tem que fazer, você tem que ficar calado. Beleza. Assim, de 10, muito provavelmente uma pessoa vai baixar a cabeça, mas 9 pessoas vão falar assim, cara, abraço.
com esse nível de arrogância da sua parte, eu prefiro não trabalhar com você. Perfeito. Entendeu? Aquela Então, coisa, não tem eletromiografia, não presta. Eles têm ainda existe essa crença na nossa área que só o lado científico respalda a área inteira, né? Não tem nada que a gente consiga com feeling, percepção e até mesmo criatividade, né? Que a hora que você a hora que você sai da eletromiografia e você começa a pensar alguma coisa, a galera te já olha estranho já. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a pesquisa científica que existe? Qual é a metodologia que existe especificamente que segura a pessoa durante 12 meses sem parar treinando? Eu quero saber se existe essa pesquisa. Porque se existir, eu tenho certeza que ela não é embasada em treinamento. Ela é embasada em comportamento, em relacionamento, em afetividade, entendeu? Porque é evidente que apenas uma abordagem científica do ponto de vista de treinamento não segura as pessoas, cara. Tá aí, é só olhar, nego. A maioria da população sedentária, obesa, acima do peso, com problema de saúde. Ponto, entendeu? Ponto. A gente tá errando muito, né? E além disso, de tudo isso, assim, uma busca excessiva por criar métodos individualizados, com acompanhamento individualizado. Caraca, bicho, a maioria da população ganha R$2.000 por mês. Você está querendo oferecer um serviço de R$2.000 por mês para quem ganha R$2.000 por mês? Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que não dá para viver apenas desse formato. Esse formato ele tem um público específico, assim como a BMW, quando lança um produto no mercado, ou quando vai abrir uma concessionária, ela sabe muito bem aonde ela vai se posicionar. Ela não pode estar em qualquer lugar, ou ela não vai procurar o ponto mais barato para montar a concessionária dela, porque isso provavelmente vai afetar o potencial comercial desse negócio. Perfeito. Porque talvez as pessoas que comprem, né, o público consumidor tenha dificuldade de chegar até esse ponto comercial. Então assim, as coisas precisam ser bem esclarecidas, entendeu? E eu vejo muito essa preocupação do profissional de educação física de querer ser carimbado de personal trainer, quando na verdade personal trainer é só uma forma de você atuar, cara. Não é não é um título. Você pode atuar como, mas não é a única forma como você tem condições de entregar o seu serviço, sacou? É perfeito isso, porque às vezes a galera pensa mais em status do que realmente no retorno financeiro, né? A galera quer ter o status de personal trainer, mas não consegue, não tem aderência, não consegue ser criativo para mudar a situação, a realidade que ela vive no momento, por conta de crendices que só limitam ela, né? Quando se ela olhasse para o lado e percebesse, por exemplo, a população é um pouco mais carente, ela cobrar um pouco menos e ter 9 pessoas com ela e vai pagar as mesmas coisas que o personal. E às vezes essas 9 pessoas são muito mais fiéis do que o aluno só, né? Então, isso daí que essa parte do empreendedorismo que falta na educação física, que eu acho que a gente não aprendeu e também acho que tem a ver com a nossa formação. Nossa formação é muito pobre nisso. Por mais que a gente ofereça serviço, o nosso trabalho é oferecer serviço, a gente não aprende como oferecer serviço, como rentabilizar em cima do nosso conhecimento, né? É o teu sinal que tá ruim ou o meu? Agora foi. Travou de novo. Aí, manda. Você tá me ouvindo? Tô. Você falou, eu peguei ali aquela parte que você falou que a formação é pobre. Eu acho que a formação ela é restrita demais. Ela é muito especialista em uma direção e ela é muito tecnicista do. Não sei se você está me ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô sim. Ah.
ela é muito tecnicista, né? O profissional é muito de seguir receita, de seguir fórmula, de seguir. Então, assim, ele precisa da ciência para seguir. Mas nem sempre, cara. Como é que as informações que partilhadas ali realmente elas são fidedignas ao ponto de você ter que seguir ao pé da letra certas situações, sacou? Eu lembro de uma situação que eu vivi lá em Nova York. Eu tinha acabado de fazer o curso do Gray Cook, o FMS, em 2005. E aí eu comprei a régua, tava empolgadaço, né? Cheio de ideia nova na cabeça. E no dia seguinte eu fui dar aula para uma cliente, a primeira cliente da segunda-feira, 6 horas da manhã. E aí eu cheguei lá com a régua para avaliar, enxergar, encontrar os problemas, as limitações. Ela me olhou com uma cara de bunda assim e falou assim: é esse o treino hoje? Tem isso, né, cara? Caraca, eu acabei de fazer um curso, achei que ela ia ficar toda feliz, que eu ia chegar aqui com novos recursos, novas ideias, e ela não estava nem aí para isso, entendeu? Aquilo ali foi são mais de 16 anos e eu não esqueço dessa história, entendeu? E levei para o resto da vida, sacou? Então, assim, é óbvio que todo o conhecimento é importante ter, porque você põe isso dentro da tua caixa de ferramentas ali, do que eu considero o que seria um recurso metodológico. Só que na hora que você está de frente para alguém, aí tem que ajustar, aí precisa entender a realidade, entendeu? Tem que entrar no mundo da pessoa. Imagina agora, assim, eu fico imaginando o que está passando na cabeça de algumas dessas pessoas que levantavam essa bandeira, né? Tipo, só máquina, treinamento bom é só em academia. Eu falei, e agora, fera? Vai fazer o quê? E agora? Tipo, você vai rasgar a Bíblia? Ou você vai afundar junto com o barco, entendeu? Tipo, os músicos do Titanic. Sacou? É muito triste. Eu falei nessa quarta, quinta live que eu estou fazendo desde esse segundo recesso, e numa dessas lives que eu acabei vendo por aqui, eu vi um médico falando do ego, do tamanho do ego, um médico falando do tamanho do ego do profissional de educação física. E às vezes deixa de fazer um monte de coisa por conta de ego. Eu sigo você nas redes sociais e tal, e tem um monte de gente lá que levanta a bandeira, nossa, só a musculação serve. Aí daqui a pouco outro fala, não, só o Joseph Pilates é o certo. E quando, na verdade, se a gente conseguisse colocar na cabeça da população, vamos se mexer, que o se mexer vai te tirar de muitas complicações, tá todo mundo com um emprego, tá todo mundo tendo sucesso na metodologia ou na carreira que resolvesse seguir, mas essa rixa entre áreas acaba atrasando o processo 10 anos, né? Eu conversei eu quero fazer um projeto com alguns influenciadores digitais, e aí eu entrei em contato com uma influenciadora esses dias, para saber se ela tinha interesse, porque eu vi que no material dela não tinha absolutamente nada de atividade física. E ela é uma menina super simpática, eu gosto muito dela. E mandei uma mensagem para saber se ela tinha interesse, e se ela já não fazia e só não publicava. E ela falou, cara, não faço, e assim, realmente eu gostaria de ter uma rotina, de ter um ritual. Só que é o seguinte, eu estou há muito tempo sem fazer alguma coisa e já estou cansada. Ela já deu na lata, assim, estou cansada de começar e vocês nunca me ouvirem, né? Tipo, tem que fazer tantas repetições, sabe? E eu falo assim, cara, não estou dando conta, não estou aguentando. E aí eu desanimo. Eu falei, perfeito, você é a minha garota propaganda. Você é com quem eu realmente preciso colocar esse projeto para frente, para desmistificar esse tipo de comportamento ou de experiência que realmente existe, que acontece,
né, de pessoas que vão à academia ou contratam um personal, e aí entra esse lance do, né, meu método, deixa eu te mostrar aqui como eu sou foda, e aí você mostra para a pessoa durante uma semana que você é foda, você arregaça a pessoa, quando não lesiona a pessoa, e aí uma semana depois ela pega a ciência, a sua ciência, e enfia no meio né, da rosca. Exato. Sacou? Exato. Então, o que adiantou? O que adiantou ser tão metodológico, entendeu? Ser tão científico, ser tão embasado, se você não, em nenhum momento você parou, tá de boa? Tá tranquilo? Não, eu quero que você volte amanhã. E eu quero que você volte depois de amanhã. E eu quero que você volte com essa constância no mês que vem também. E daqui a 6 meses também. E que isso realmente se torne tão comum para você quanto é levantar e escovar o dente, entendeu? Ou ir no banheiro e lavar a bunda. Porque deveria ser essa relação que as pessoas deveriam ter com a atividade física, entendeu? E não necessariamente essa coisa vai se matar, vai se quebrar, eu vou ficar todo dolorido. Não, e óbvio, não tem nenhum problema de ficar dolorido, não é a questão, mas é quando você tem condições de poder viver a experiência com esse nível de intensidade. Cara, e assim, 90% do público não tem condição de viver a experiência nesse nível de intensidade. 90%, talvez 95%, 99% não tem condição. Quando a gente fala de 94% da população sedentária, a galera que consegue uma intensidade que a gente acha, nossa, o treino foi super bom, é muito perto disso que você falou. A galera esquece de um monte de coisa. Assim, ó, parafuso tem um monte de chave de fenda para você apertar o parafuso. Você tem que achar a chave de fenda para o parafuso certo. É o que você estava falando de caixa de ferramentas. Às vezes, o treinamento funcional encaixa muito melhor numa pessoa do que um outro treinamento de musculação. E também, às vezes, pode acontecer o contrário. A grande questão é a gente saber quando usar a ferramenta e para quem usar a ferramenta, né? E é aí que a gente tem errado muito, na minha opinião. E botar uma vírgula aí e ainda considerar de que maneira que você deseja de que maneira que você deseja propagar a sua mensagem, de que maneira que você deseja continuar atuando a longo e médio prazo, entendeu? Então, assim, beleza, cara, você gosta da academia, gosta daquele ambiente, você quer estar lá todo dia, vai ser feliz, velho. Vai ser muito feliz. Mas se você, por algum motivo, tem algum questionamento dentro de você com relação à relação que você tem com a sua atuação hoje, se questiona e se adapta, se ajusta, pensa em alternativas, entendeu? Eu conheço muito personal que era 100% personal de academia e a pandemia veio e a maioria dos alunos aceitou treinar à distância e assim, nossa, se eu soubesse que era tão bom, estava fazendo há muito mais tempo, entendeu? Eu fui, assim que eu saí do meu último emprego, eu fui cobrir uma academia de personal trainer. E lá eles fizeram um projeto de treino à distância. A aderência é absurda. E a galera que faz o treino, que adere ao treino à distância, muitos falam que não querem voltar para a academia. Primeiro por medo, né, que a pandemia está realmente assustando. E segundo por comodidade. O cara acaba de fechar o notebook dele aqui, ele já está pronto para treinar. Né? Não tem translado, não tem extensão de saco de academia. Às vezes o cara nem gosta do ambiente da academia. O fato de treinar em casa para ele é um alívio, porque agora ele está num ambiente totalmente confortável para ele, né? Olha lá. Treina em casa. Perfeito. Tá vendo? Precisa de um espaço muito grande ali para treinar? Vou mostrar de novo. Olha lá. Treino feito. Treino feito. Perfeito. Perfeito. Ale, para um profissional hoje de educação física que queira começar a empreender, independente do ramo que ele escolha, ou independente para onde ele queira ir, quais as dicas que você daria para ele? Qual o caminho que você falava, cara, segue por aqui,
procura tal informação, vai ver melhor isso. O que você aconselharia para um professor de educação física que quer começar a empreender? Que quer começar a empreender no meio da pandemia? Não, esquece. Finge que não tem. Depois a gente piora a situação. Não. Assim, eu acho que agora é um momento de mentalidade empreendedora total. Eu vou dar um exemplo. Teve um rapaz que me mandou uma mensagem ontem falando que estava com dificuldade para... Ele é membro da Biblioteca do Exercício Funcional, que é um dos nossos programas online. A biblioteca é um catálogo de exercícios. E aí ele falou, estou com dificuldade de montar esse quebra-cabeça. E aí eu sugeri que ele fizesse uma mentoria comigo e assinasse a Universidade do Treinamento Funcional para ele. Falei, cara, você tem que ter a sua metodologia. Então, assim, de uma maneira bem ampla, eu acredito que todo profissional tem que ter a sua metodologia. Não apenas do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comercial. De falar, eu tenho um método e ele se chama X. Porque ninguém quer treinamento funcional, ninguém quer musculação, as pessoas querem um resultado. Então não adianta vender o processo, você tem que vender o resultado. Se você vende o resultado, a pessoa ela vai aceitar o processo de uma certa maneira porque você mostrou que é possível, que com você é possível atingir esse resultado. Então ela vai viver esse processo. Né? E aí cabe a você agora fazer todo o seu trabalho para que realmente a pessoa tenha a vontade, disciplina para viver essa trajetória toda. Então eu falei para ele, você tem que ter o seu método, cara. Você tem que ter o seu método. Faz o programa, vamos fazer a mentoria. E aí ele falou, mas que agora eu estou desempregado. E aí na hora eu fiquei pensando, eu falei, e vai continuar desempregado. Porque agora, me fala qual é o empregador que está empregando gente hoje. Na nossa área, tá difícil. Tá zero. Entendeu? Até, cara, empregando, eu acho, assim, bato palmas para quem realmente está em condições saudáveis de empregar. Talvez esteja empregando por necessidade, porque teve uma debandada geral, entendeu? Os próprios profissionais saíram da academia para poder dar aula em outro lugar e o cara ficou sem mão de obra. Mas, de um modo geral, quem se desempregou não vai arrumar emprego tão cedo. Então, assim, você precisa passar a se autoempregar, velho. E se autoempregar é ter a sua metodologia, se autoempregar é não depender de academia, se autoempregar é saber se comunicar através das mídias sociais, apresentando essa metodologia, mostrando exatamente quais são os problemas que você resolve, que tipo de soluções que você tem para entregar, criando ofertas, criando vouchers, fazendo, enfim, das tripas coração para aproximar as pessoas, entendeu? Então, de verdade, assim, para o momento que nós estamos vivendo, por ser com tanta insegurança, e aí tem que fazer uma análise de mercado. Toda vez que eu ligo a televisão ali, eu só ouço. A estimativa é que morra mais 300 mil pessoas até julho. A estimativa é que as vacinas só estejam à disposição a partir do segundo semestre para o final do ano. Eu falo assim, cara, no curto e médio prazo, a tendência é que as coisas não melhorem, infelizmente, entendeu? Pelo que acontece hoje e pela perspectiva de curto e médio prazo. Então, o que você vai fazer? Você vai esperar o teu chefe reabrir a academia? Não dá para esperar, cara. Entendeu? Tem que buscar alguma alternativa. E a alternativa não precisa ser... eu vou fazer tudo bem, não quer fazer qualquer outra coisa, vai fazer qualquer outra coisa, entendeu? Não tem nenhum problema você ter alguma outra facilidade e poder desempenhar alguma outra função ou tarefa. Faça.
depois volta. Mas se você deseja se estabelecer profissionalmente na área, construa seu método, construa sua comunicação, se posicione e encontre uma maneira de trazer as pessoas para perto de você. Uma coisa que você falou ali que é legal, e na nossa área realmente esse conhecimento é muito ruim, é a parte de comunicação e mídia social, né? Até porque é uma coisa, pelo menos para mim, quando eu me formei, não estava nem perto desse boom que hoje a gente tem em mídia social e tal, né? E aí você falou de como se apresentar em mídia social e tal, quais caminhos seguir, você deu um caminho aí, uma dica aí da sua mentoria. O que mais que um profissional de educação física pode procurar que ele consiga ou ele entenda melhor essa coisa de mídia social e como se colocar em mídia social hoje? Vamos lá. Eu acredito que ainda existe uma crença muito grande de que não dá para vender. Eu não consigo vender porque eu não tenho muito seguidor. Bobagem. Perfeito. Bobagem. Você tinha que se tem 10 pessoas ali, você tinha que estar fazendo conteúdo para 10 pessoas e fazendo oferta para 10 pessoas. Perfeito. Entendeu? Para começo de conversa, começa por aí. Eu vejo que as pessoas têm muito receio o processo de comunicação, ele começa pelo seu posicionamento, e o posicionamento não é nicho. O posicionamento é como que eu vou produzir esse material. Eu gosto de fazer vídeo, vou fazer vídeo. Eu gosto de fazer arte, vou fazer arte. Entendeu? Eu gosto de fazer... Eu sou muito espontâneo, gosto de stories, faço stories. Isso faz parte desse posicionamento. Essa dica... eu não tenho preconceito com nenhuma forma nenhuma forma de comunicação. Ótimo, explore todas. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitch, tudo. Explore tudo. Explore porque a gente nunca sabe... O Facebook e o Instagram travou hoje, geral. Travou uns 15 minutos, talvez. Eu passei um leve momento de pânico. Eu falei... Espero que volte logo. Então assim, o Orkut sumiu, velho. Então assim, a gente nunca sabe o que daqui a 5 anos pode acontecer, apesar de que eu acredito que o Facebook está extremamente sólido para simplesmente sumir do mapa. Não acredito. Isso realmente eu não acredito. Mas enfim. Então, tem que ter essa comunicação, tem que saber distribuir esse conteúdo. Se realmente você quer jogar num nível um pouco maior, já de cara, vai aprender a fazer gestão de tráfego, vai aprender se torna um anunciante, seja realmente uma empresa no mercado digital, vai aprender a fazer anúncio. E não é só apertar botão, é saber fazer com qualidade, porque é impressionante como quando você começa a fazer, a entender, você consegue ver o quanto que existe de gente brigando por migalha e como que alguns profissionais realmente conseguem se posicionar de uma forma diferenciada, entendeu? Então, tudo isso vai do seu posicionamento, tudo isso vai da sua mensagem, vai da maneira como você quer impactar as pessoas. Então, sem sombra de dúvidas, hoje um profissional moderno, ele sabe anunciar, ele sabe ser estratégico na sua forma de se comunicar e de saber utilizar o que as ferramentas digitais oferecem, né? Sem precisar estar em jornal, sem precisar estar em programa de televisão, realmente estar em contato direto com o seu público-alvo. E independente de anunciar ou não, prospectar, negociar e vender. Então eu vejo que as pessoas ficam só na primeira parte, entendeu? De produzir conteúdo, fazer artezinha,
de contratar a agência que só sabe embelezar ali o seu feed, fazer coisa bonita, mas não tem oferta, não tem prospecção, sacou? Não afunila, não deixa as pessoas chegarem nessa direção no sentido de realmente quanto que custa, era o que eu precisava, quando é que a gente começa, posso fazer uma, sabe, de ofertar no sentido de potencializar a prospecção e negociação. E outra coisa que eu vejo também, não desanimar porque a maioria não fecha. A maioria não vai fechar. De 10 pessoas, você vai fechar um. Então, é importante que você negocie muito. Para que de 100, você tenha 10, entendeu? Para que de 1000, você tenha 100. Mas não dá para imaginar que você vai conversar com 10 pessoas e você vai fechar 10 planos de serviço, seja eles... Entendeu? Uma coisa que você falava quando eu fiz a mentoria com você e ficou muito enraizado para mim, foi uma coisa que você falou um dia assim, falou: Rodrigo, não adianta você querer ter 1000 seguidores, você precisa falar com a sua tribo, você não precisa falar com todo mundo, você precisa falar para quem quer te ouvir, né? Essa é uma dica de ouro para quem está ouvindo a gente aí, para quem está aí, fale para quem queira te ouvir, você não precisa ter... É claro que aí a gente vai entrar nisso que o Ale falou. Quanto o seu funil for maior, o gargalo do seu funil for, a boca do seu funil for maior lá, na hora de fazer a venda você vai ter mais sucesso. Só que antes de chegar nisso, começa a pensar quem é sua tribo, né? Sua tribo, o que a sua tribo consome? A sua tribo consome estética? A sua tribo consome, sei lá, reabilitação? A sua tribo consome treinamento para a saúde? Isso aí você vai ter que descobrir. Isso aí, quem te ajudou a descobrir também é o Ale, na mentoria dele, que me ajudou bastante, inclusive, quando eu fiz. Ale, a gente falou aí de funil de vendas, né, mais ou menos aí para quem entendeu o que você quis dizer. A gente falou meio que sobre um funil de vendas aí, mas também para ele funcionar tem uma coisinha que chama esteira de vendas. Como que você explicaria para um profissional que não sabe desses termos que a gente usou agora, o que é uma esteira de venda? Como que ele consegue montar uma esteira de venda para ele agora? Assim? Tipo, vou pensar em alguma coisa e montar isso agora. Fala para a gente um pouco disso aí. A ideia da esteira basicamente é você vender mais de uma vez para a mesma pessoa, que está totalmente relacionado com o que você acabou de falar de tribo, né? Eu gosto de ter essa abordagem porque acho que ela faz muito sentido do que só falar a esteira é um processo que você oferece um produto mais barato para depois fazer um de não sei o quê. Não, muito analítico. Acho que a gente tem que entender a questão afetiva do processo. E a questão afetiva do processo é entender que você provavelmente tem condição de fazer mais de uma venda para a mesma pessoa. Às vezes você consegue fazer, muitos profissionais fazem isso através de assinaturas, né? O personal é uma espécie de serviço que você faz mais de uma venda para a mesma pessoa, porque todo mês a pessoa renova por aquele serviço, né? Então, o programa de consultoria também tem essa abordagem. E no digital você consegue talvez criar algumas alternativas que facilitem a pessoa a comprar de você pela primeira vez, através de alguma coisa que seja, como eu falei, um voucher experimental de 15 dias, 7 dias, ou o primeiro mês, não sei quantos por cento mais barato, alguma coisa que facilite esse processo de entrada, porque eu diria que existe um hiato muito grande, um abismo muito grande entre prospect e cliente. E a pessoa quando paga para você, quando ela paga R$1 que seja,
para receber um serviço seu, ela deixou de ser prospect e ela passou a ser cliente. A relação que vai existir, ela deixou de ser uma transação apenas emocional e passou a ser uma transação financeira também. Então, o nível de envolvimento, o nível de interação ali, de preocupação, de foco do indivíduo vai mudar. Do que ele fazer uma semana gratuita, entendeu? Muda. Ele botou uma grana ali. Independente da quantidade de dinheiro que está envolvido, ele sabe que ele fez um investimento e ele não quer sair perdendo. Então, essa ideia da esteira é interessante para realmente entender esse processo de aproximação da pessoa, que ao invés de você estar aí vendendo um serviço que custa, sei lá, R$200 por mês, esse primeiro contato ele poderia ser um serviço talvez de 30, 50 ou 10, não sei, entendeu? Dependendo do... Aí é uma questão de avaliar meio que o custo-benefício em oferecer esse serviço. É um serviço que, de alguma maneira, ele vai te demandar tempo, então, beleza, você tem que avaliar o quanto que custa esse tempo para você poder construir isso para cada pessoa. É um serviço que você vai organizar ele uma vez só e todo mundo que entrar vai ter acesso a essa mesma estrutura. Então, é mais fácil de poder escalar, né, de tentar aproximar as pessoas através dele. E assim, a pessoa chegou perto de você, vai ficar mais fácil dela poder te ouvir em termos de prospecção, em termos de outras propostas, porque ela já experimentou, ela já se aproximou, ela já teve ali 5% talvez em termos de resultado, baseado no que ela queria, porque ela seguiu aquele protocolo, aquela proposta que você propôs para ela naquele tempo, entendeu? Essa parte que você falou é muito interessante, porque assim, por mais que a gente queira criar uma esteira e entre nessa parte analítica que você falou, do mais barato, do produto mais barato, do produto mais caro, a importância é entender que todo produto que você colocar na prateleira, ele tem que resolver alguma coisa para o cliente. Senão, a partir do momento que esse produto não resolve nada para o cliente, ele não compra mais a sua esteira, né? Então, se a partir do momento que você fala assim, sei lá, você criou uma arte aí, como a gente falou, para divulgar nas redes sociais. E nessa arte você fala que o cara, tem muita gente usando isso inclusive, perca tantos quilos em tantos dias, e aí o cara não perde aquilo lá, esse cara vai comprar de novo de você? Então aí a gente está começando a amarrar as coisas, né? O que a gente estava falando de se colocar, se posicionar no mercado, e depois que você se posicionou e começou a gerar os seus produtos ali, você começar a passar credibilidade para o seu comprador final. Porque só assim ele vai continuar comprando de você, né? Senão, ele gastou R$1 com você, esse R$1, na percepção dele, foi mal gasto, cara, esse cara não compra mais de você. Não é isso, Ale? Total. É que olha só, paguei 10 não me agradou, que confiança que eu vou ter de pagar mais? Né? Paguei 10, não rolou, vou pagar R$100 a hora? Não vou pagar R$100 a hora. Com 10 não rolou, vou jogar R$100 fora, né? É isso mesmo. O posicionamento do profissional de educação física hoje nas redes sociais, você acha que é assertivo? Você acha que a gente consegue vender nosso produto, pelos anúncios que a gente faz? Algumas pessoas anunciam e outras não, como a gente estava falando aí. As pessoas que anunciam, elas conseguem ser assertivas? Você acha que a galera, esse moleque aqui postou uma coisa boa e vai gerar resultado? Você acha que a gente consegue ser assertivo? E como a gente consegue ser assertivo? Onde a gente procura? Cara, quando você falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça é uma bosta. É uma bosta. Ai, caraca. Porque ninguém encara
esses veículos de comunicação, ninguém não, a grande maioria, encara como um canal de comunicação. São pouquíssimas pessoas que encaram como um canal de comunicação. Enfim, e o que de fato um canal de comunicação faz? Ele, né, gera uma audiência, ele cria um vínculo e uma série de coisas. Então, algoritmo à parte, se você tem dificuldade de construir a sua audiência, sinto muito, a culpa é sua. Não tenho muito o que falar, entendeu? O seu conteúdo não é interessante. Aí a gente pode entrar num pé, pô, mas você viu o que as pessoas querem consumir? Eu entendo isso, porque de fato é um canal de comunicação, cara. É um lugar que as pessoas querem entretenimento, é um passatempo, entendeu? Então, eu entendo um pouco essa dor que os profissionais sentem, porque eles querem transmitir a mensagem de uma maneira que as pessoas não estão dispostas a parar para ouvir. Perfeito. Em poucas palavras, é exatamente isso. Então o que acontece? Você faz o que eu faço, vai anunciar. Porque realmente eu não tenho... Eu criei o Mastermind aqui com o pessoal, o Mastermind digital, e todo sábado a gente tem encontros, tem aulas, tem treinamento. E aí o assunto na semana passada foi engajamento. Como é que eu faço para melhorar o engajamento e tudo mais? Eu falei, eu vou dar uma estudada, deixa eu ouvir o que alguns especialistas andam falando. Aí eu fui ver um vídeo de um cara falando sobre engajamento no Instagram, e aí ele ia falando tudo que tinha que ser feito. Eu falei assim, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Não vou, eu já ia me dizendo, eu não vou parar para construir uma audiência. É muito trabalho. E aí na hora que ele terminou, eu falei assim, então, só para eu dizer para vocês, é impossível fazer isso. É muita coisa. É muito difícil. É muita coisa, entendeu? No feed tem que estar assim, no story tem que estar assim, e você tem que usar as ferramentas lá do stories para gerar um engajamento, e tem que pedir para as pessoas comentarem. Cara, monta um time de produção e edição de vídeo, entendeu? Monta uma galera que vai te seguir para cima e para baixo acompanhando você, e na medida que produz o vídeo, já edita, já joga, entendeu? Aí beleza, aí funciona, mas sozinho, como é a grande maioria das pessoas, sacou? Você tem que ser muito Whindersson Nunes. Então assim, você tem que entender que não é uma parada muito simples. A parada é assim, ó, é uma palavra tão bonita, né? E todo mundo acha, não, vamos engajar, Mano, pra engajar é muito trampo, cara. É muito trampo. Se você é profissional de educação física, você quer engajar seu Instagram, por exemplo, e você tem que dar 8 aulas por dia, como você vai fazer isso? Né? Como você vai fazer? Vou fazer um monte de stories lá, sei lá. Não está sendo assertivo. Você não está sendo assertivo. Eu quero engajar. E você começa a falar um monte de coisa técnica aqui pro nosso ouvinte. Você acha que o cara que não conhece educação física vai parar para te ouvir? Quando ele começa a falar isso, para ele é blá, 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 e você perdeu. O cara passou, ele notou você, só que a hora que ele tentou prestar atenção, ele não conseguiu, porque a linguagem estava muito difícil. Sem falar que tem muito profissional que faz post para o outro profissional, né? Faz post para... faz post para os outros. Para que não tem nada a ver com a história do Brasil. Não, isso aí engajar é muito difícil. Anunciar é muito difícil. Por isso que eu falei para você, para quem não sabe, o Ale trabalha com essa parte também, né? Ele já falou aí, mas vale reforçar. Ele trabalha com essa parte de mentoria de mídias sociais, e é tão difícil que existe a função que o Ale oferece. Existe a ferramenta que o Ale oferece. Porque você, do nada, começar sozinho a fazer isso, cara, você vai ter que rebolar muito, e é bom você pedir ajuda. O grande problema é, às vezes a gente pede ajuda para a pessoa errada, a gente pede ajuda para a agência, que nem você citou aí num determinado momento. E aí, assim, cara, a agência não conhece educação física.
A agência ela não conhece do exercício físico. A agência ela não conhece do feeling que o professor tem com o aluno. Ela vai escrever meia dúzia de baboseira lá, vai te entregar o produto, você vai achar que é bom, gastou uma grana e no fim o retorno disso é muito baixo para o tanto que você investe. Não é não, Leo? O grande problema é que, só para contextualizar aí o que você está falando, a maioria, hoje em dia talvez seja um pouco diferente, mas a maioria das agências, essa ideia de agência de marketing era algo que só existia para empresa grande, né? Ela só atendia grandes empresas. Quando Facebook, Instagram, enfim, começaram a se estabelecer e houve essa mudança de rede social para mídia social, no sentido de comunicar, as pessoas estavam deixando de apenas assistir televisão e, de fato, migrando a atenção para o celular, eu diria que abriu uma oportunidade para atuar com outras empresas. Eu diria que o conceito veio, então, assim, é muito branding, só que era aquele branding de televisão, cara, que você faz uma propaganda para atingir 2 milhões de pessoas. E hoje em dia, a proposta de qualquer canal, como o meu, o seu, ou de qualquer pessoa aqui, não é atingir esse caminhão de gente. Entendeu? É diferente. Você precisa ser mais estratégico, mais sniper realmente, para conseguir falar com as pessoas certas. Então, ao mesmo tempo que, como eu acabei de falar, né, eu, você e mais não sei quantos milhares de profissionais também têm acesso à mesma ferramenta. Então, existe um nível de competição natural. E aí entra a questão do posicionamento, porque se você fica falando a mesma abobrinha que o cara do lado fala, se você segue a mesma cartilha, cara, vai acontecer o que tem acontecido, o que eu tenho visto, o nego vai ficar disputando por preço. Entendeu? Ao invés de disputar por conceito, por ideia, por filosofia, por abordagem, sacou? Não que a disputa de preço seja ruim, mas em todos os mundos ela é o pior dos mundos, né? Porque a partir do momento que você começa a disputar por preço, o cara que vender mais barato do seu lado e a sua audiência for uma audiência ligada a preço, cara, você perdeu. O lance é o seguinte, Rodrigão. Quanto custa esse boné? Sei lá, R$20, vai. Quanto custa esse boné? Aí é R$60, né? Mudou, né? Entendeu? E esse é o lance de ter um posicionamento, de ter uma metodologia, de ter um nome, de se posicionar, entendeu? De não ser uma coisa genérica. Porque as pessoas valorizam de fato isso. Que elas querem pertencer, elas querem consumir, elas querem fazer parte. Agora, se você vende isso, e não tem nenhum problema se você vende isso, ok. R$1,99 vai ser feliz, entendeu? Nenhum problema. A questão toda é, beleza, eu vou me posicionar assim e eu vou vender esse tipo de coisa. E ótimo. Isso que você falou do pessoal se pertencer é muito importante. Porque cada vez mais as pessoas têm como eu posso falar, relações pessoais estão cada vez mais complicadas e tal, e as pessoas hoje estão muito distantes, e aí ter a sensação de pertencer a algo traz um acalanto para a pessoa, né? Traz não, eu estou num grupo, né? Eu sou enxergado como um grupo hoje, não sou tipo uma pessoa solta no mundo sem bandeira para levantar, né? Por mais que algumas vezes essas bandeiras aí a gente esteja levantando para o lado errado, enfim, a gente vai entrar em papo político e eu não quero entrar nisso, mas a sensação de pertencer a algo chama muita atenção, né? Então, mas o que você está falando aí justifica o que nós estamos abordando. De fato, o ter uma bandeira é tão importante que as pessoas se associam tanto à bandeira que perdem até o juízo.
Literalmente perde o juízo. Entendeu? Perfeito. Chega a esse ponto. A gente está chegando A questão toda é essa, assim, o que a gente está falando aqui não é de doutrinar as pessoas, não é de fazer lavagem cerebral, nada desse sentido. Mas é de facilitar o processo de tomada de decisão de alguém. Então, se você quer facilitar a tomada de decisão das pessoas, deixe as coisas bem claras para que elas, na hora que precisem tomar a decisão, é isso que eu quero. Eu gostei de tudo que eu estou vendo, entendeu? Perfeito. Independente do preço, é óbvio, é aquela história. Se o público é certo, se você encontrou o público certo, o preço nunca vai ser um problema. Perfeito. Então, é saber ajustar, entendeu? Se você acredita que está falando com o público certo e o preço é um problema, ok, ajusta o preço. Que aí você vai ver que o preço vai deixar de ser um problema porque você já está falando com as pessoas certas. O grande problema, o maior problema aí, que aí é um ajuste que tem que ser muito mais refinado, é a pessoa chegar nesse ponto aí, preço. Porque se a pessoa chegou no ponto preço, a partir do momento que você consegue ajustar esse valor, cara, você não perde mais venda, né? Ou você perde muito menos, né? Muito menos. Uma coisa que você falou aí que é muito importante, quando a gente é assertivo em mídias e tal, né, desse jeito, é facilitar a venda. Que também a nossa área é muito pobre para isso. Por mais que a gente venda um serviço, eu, por exemplo, sou péssimo para venda, né? Eu consigo, quando eu vendo melhor, quando chega uma indicação. O que é uma indicação? Quando você se posiciona bem, é praticamente uma indicação. A pessoa só vem para falar quanto é, como funciona. Vamos fazer? É assim que funciona, né? Mas você sentou numa bicicleta e já saiu andando sem rodinha na primeira vez? Não, claro que não. Negociar é a mesma coisa, cara. O que falta é embocadura. Só é? Treina pouco. Como é que você treina a negociação? Negociando, prospectando, tomando não. Putz, deixa eu melhorar aqui minha proposta. Ah, entendi. Putz, já passou uma. Ah, esse aqui eu não tinha pensado. E aí você começa a fazer os ajustes, entendeu? O problema é que as pessoas não negociam o suficiente para se tornar especialista em negociação, entendeu? Isso é fato. Olha, antes da gente terminar, uma galera que falou algumas coisas, eu vou colocar o que eles falaram, não sei se aparece para você, e a gente responde, ou tem coisa aqui que a gente pode responder. O professor Almir Barbosa falou o seguinte: fala galera, boa noite. Cara, 70% dos meus clientes não querem voltar para academia. É o que a gente estava falando, né? A hora que a pandemia e um monte de coisa, e a hora que você começa a oferecer um trabalho que o cliente não sinta mais falta de academia, porque ele tem você, isso aí fica fácil, fica muito mais fácil a nossa vida, né? Porque o Ale estava falando aí o tempo todo. Manda aí, Ale. Se esses 70% que não querem voltar aceitaram treinar com ele à distância, ele estava feliz da vida, tenho certeza. Pô, estourar. Não vai sair de casa, 70% do tempo vai ser em casa, é só criar uma estrutura boa, procurar as ferramentas certas, porque por mais que existam algumas ferramentas, a gente tem que ajustar muita coisa. Eu estava vendo isso, algumas coisas hoje, inclusive, de treino à distância, mas aí também vai do seu posicionamento, de como você quer entregar o produto para o seu cliente, enfim, vai entrar outros fatores. Mas tenta, já que você tem essa demanda tão grande aí, 70%, você vai tentar melhorar o seu serviço de entrega streaming. Então você vai ter que melhorar o seu streaming. Ou você vai procurar ferramenta, ou você vai procurar a ajuda de alguém que possa te dar algumas dicas e tal, e aí você vai ter que se virar nisso daí. Procura ali para te ajudar com as mídias sociais e tal, e tudo vai dar certo. O coach Breno Dutra, acho que ele comentou a parte do espaço lá, 2 metros quadrados está ótimo. Aquela parte que a gente brincou com o seu QTBL, não precisa de um espaço muito grande. Você precisa de ter criatividade e o seu aluno precisa acreditar na sua criatividade, né? Não é não, Ali? Tem alguma coisa para falar disso aí? Espaço e versus treino? Quem não tem nada tem perna. Tem perna e braço.
Tem uma coisa que chama gravidade, né? Pô, Só uma coisinha que chama gravidade. é possível, cara. É aquele lance que eu falei, tem que quebrar a crença do, pô, mas vou ter que me submeter a montar treinos. Eu nem sei se isso passa na cabeça de alguém, mas eu imagino que passa. Você tem duas opções, velho. Ficar sem cliente ou esperar a academia abrir. Aí você escolhe. Perfeito. Perfeito. É assim, Se ela abrir, né? Se a sua academia realmente até lá não tiver fechado as portas definitivamente. Então, tá complicado. Tem muita gente com muito problema. Tem um amigo que inclusive trabalhou comigo na Celta lá, onde você deu curso pra gente. Ele comprou uma academia, cara, e aí veio a pandemia. Imagina como tá a cabeça dele. Tá muito complicado para todo mundo isso daí. E ele tá se reinventando, ele tá fazendo umas coisas para conseguir sobreviver. É isso que você vai ter que fazer, é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que encarar o momento, falar, cara, a partir daqui vou tomar outros rumos. E às vezes você acha um rumo na sua vida que você nem achou que ia ter e aparece num motivo numa hora de urgência e você segue isso aí por um bom tempo da sua vida, da sua carreira, né? Outra pessoa, o Cláudio, esse é meu parceiro aqui daqui de Osasco. Estratégia é a palavra do momento para todos os segmentos. Isso aí que a gente está falando, né? Que o Ale falou muito bem. A gente, profissional de educação física, precisa aparecer, só que precisa saber como aparecer, não basta só aparecer, né? E aí tem a galera aí que pode ajudar, o Ale é uma delas. Ale, fala aí dos seus produtos pra gente um pouquinho, pra gente encerrar e dar um tchau pra galera. Fala o que você tem aí pra ajudar o profissional de educação física, e como que ele pode te achar, se você é acessível, se você é um cara não acessível, que é mentira, claro que você é acessível. Cara, eu vou fazer isso de uma maneira que serve até de orientação, porque eu chegar aqui e listar todos os produtos, eu acho que é um desserviço. Para mim, até. Então, não vale a pena eu falar, eu tenho isso, tenho aquilo outro, tenho aquilo outro, aí você vai ficar assim, tá, mas qual deles serve para mim? Então, o que eu posso falar é o seguinte, de uma maneira geral, né, se você tem interesse de fato, iniciar um processo de construção de metodologia para não depender de academia, quer ter liberdade para poder atender quem você quiser, aonde essa pessoa estiver, e quer de alguma maneira acelerar isso, seja, putz, eu tô no aro e vou começar do zero agora. Ou, cara, já tenho uma ideia, eu queria só dar uma lapidada. Me procura, me chama no direct no Mentalidade GAF, que eu acredito que na conversa que eu vou ter com você, eu vou poder provavelmente criar fala que você participou da live, que você assistiu a live, assistiu a gravação da live aqui, e aí na conversa eu vou ter condição de entender melhor o teu momento, a tua situação, e apresento um programa, seja ele mais técnico, de metodologia, de treinamento, de programação, repertório de exercício, ou seja uma proposta mais estratégica, né, de marketing, de vendas, mídias sociais, anúncios, construção de página de venda, que é uma proposta que eu estou basicamente tirando do forno essa semana, e em breve a gente vai falar mais a respeito. Então, assim, chama lá no direct e a gente conversa. Perfeito, Ale. Queria te agradecer. Você sempre foi muito pronto nas minhas necessidades, então vai dica, ele é muito acessível, ele ajuda bastante a gente com a bagagem que ele tem, conhecimento e com essa cabeça mais aberta que muitos profissionais de educação física e mentores não têm. Então procura o Ale lá, troca uma ideia com ele que ele vai te ajudar, eu tenho certeza. Beleza? Ale, um abraço. Só chamar. Você sabe que você me ajudou muito na época do estúdio lá, eu sou eternamente grato por isso. E precisando também é nós, se eu puder te ajudar aí nos perrengues aí, você me dá um toque, demorou? Eu vou desabafar muito com você. Pode chamar, basta te escuta. Falou, parceiro, um abraço. Valeu, parceiro, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Oi, filho, que foi?